Você já ficou num lugar tão silencioso que o silêncio parecia fazer barulho? Agora imagine entrar em um quarto projetado para engolir som, um lugar onde as paredes não devolvem eco, o ar não responde e o mundo lá fora simplesmente desaparece. Dizem que alguns desses quartos chegam a perto de menos 20 decibéis. Um silêncio tão profundo que, em vez de relaxar, muita gente começa a se sentir mal, ansiosa, confusa e, em casos extremos, à beira da loucura. E aqui vem a contradição deliciosa e assustadora. Quando o silêncio fica alto demais, você começa a ouvir você mesmo. Seu sangue circulando, sua respiração arranhando a garganta, o clique da sua língua, o estalo das articulações e, às vezes, coisas que nem existem. Então ajeita o fone, apaga o barulho do mundo por alguns minutos e vem comigo, porque o som do silêncio pode te levar ao limite. E o que tal do quarto de menos 20 decibéis faz com o seu cérebro? Número 1. Antes de tudo, como um quarto pode ter menos 20 decibéis? Para começar, uma coisa que confunde geral. Decibéis não são um medidor absoluto do nada, e sim uma escala relativa. Quando alguém fala em menos 20 decibéis, nesse contexto, normalmente está falando de nível de pressão sonora abaixo de uma referência padrão, geralmente o limiar de audição em certas frequências. Em termos simples, é como se fosse mais silencioso do que o zero que a gente usa como referência para o ouvido humano. E não é magia. Esses quartos existem porque são câmeras anecoicas, ou quase anecoicas, salas feitas para absorver o som em vez de refletir. O segredo é um combo de coisas: espumas em formato de pontas, como dentes gigantes que aumentam a área de absorção e quebram as ondas sonoras, paredes e estruturas desacopladas, o quarto fica flutuando em relação ao prédio, reduzindo vibrações, isolamento extremo contra ruído externo, trânsito, ar-condicionado, passos, tudo, piso suspenso em grade, para não refletir som de volta. Resultado? Você perde uma coisa que seu cérebro ama: reverberação, eco, retorno, aquela confirmação de que você está num espaço real. E é aí que a brincadeira começa a ficar séria. Número 2. Seu cérebro odeia vazio sensorial, mesmo quando você acha que ama. A gente romantiza silêncio como se fosse sinônimo de paz, e muitas vezes é, mas existe um ponto em que o silêncio deixa de ser descanso e vira privação sensorial. O cérebro é uma máquina de prever o mundo, ele vive de entradas: som, luz, textura, temperatura, cheiro, equilíbrio e um monte de microsinais do ambiente. Quando você entra num lugar onde quase não tem estímulo auditivo externo, seu cérebro pensa: ué, cadê o resto do filme? E aí ele faz o que sempre faz quando falta informação: ele aumenta o ganho. Sabe o botão de volume automático do carro quando você entra num túnel e de repente o som some e você aumenta o rádio? Então, seu sistema auditivo tem uma versão disso. No silêncio extremo, o cérebro começa a amplificar tudo que consegue captar, porque do ponto de vista evolutivo, silêncio total não é spa, é cenário de perigo. Natureza real tem vento, folha, inseto, bicho, água. Silêncio absoluto, o cérebro interpreta como anormal. E quando o volume interno sobe, imagina o que acontece. Número 3. O silêncio que grita. Você começa a ouvir seu próprio corpo. A contradição central é essa: o silêncio não zera o som, ele remove o som de fora. Aí sobra o som de dentro. E aí vem a frase que arrepia quem já passou por isso: eu ouvi meu sangue. Como assim? Seu corpo é uma banda inteira tocando 24 horas por dia. Coração não é só tum-tum. Tem vibração, impacto, mecânica, pressão pulsando nos vasos, circulação. O sangue passando em artérias próximas do ouvido pode gerar um whoosh sutil, tipo um mar distante. Respiração. Ar entrando e saindo, turbulência no nariz e garganta. Digestão. Estalos e ruídos intestinais. Sim, seu corpo faz ASMR sem sua permissão. Músculos e articulações. Pequenos cliques e tensões. Sistema nervoso. Não faz som do jeito comum, mas influencia a percepção e sensações internas. No dia a dia, tudo isso é mascarado pelo ambiente. Geladeira, rua, ventilador, pessoas, computador, o próprio ar da vida.
no quarto super silencioso, seu cérebro fica tipo, então é isso que tem pra hoje? Beleza, vou ouvir tudo. E o mais bizarro, você percebe coisas que sempre estiveram lá, mas que seu cérebro normalmente ignora. Isso acontece por um mecanismo chamado de forma bem simples, mascaramento. Sons externos cobrem sons fracos. Sem o mascaramento, o que era invisível fica óbvio. Só que tem um detalhe. Quando você começa a prestar atenção no corpo, você entra numa espiral. Número 4. A espiral do ouvindo você mesmo. Atenção vira amplificador. Existe uma diferença enorme entre um som existir e você estar focado nele. A atenção é um holofote. O que ela ilumina fica maior na sua percepção. Quando você nota um som estranho no silêncio, um zumbido, um pulsar, um chiado, seu cérebro faz uma pergunta automática. Isso é perigoso? Se você fica ansioso, a atenção gruda no som, e aí acontece uma armadilha. Você percebe um som interno, você se preocupa, seu corpo entra em alerta, batimento sobe, respiração muda, o som interno muda e você fica mais perceptível. Você confirma a preocupação, tá vendo? Tem algo acontecendo. A ansiedade cresce, o cérebro aumenta ainda mais o ganho auditivo. É um loop. E aqui entra o personagem famoso dessa história, o zumbido. Mesmo pessoas que não têm tinnitus podem sentir um quase tinnitus, que é o zumbido, temporário em silêncio extremo, porque o cérebro, com o ganho alto, passa a perceber ruídos neurais que normalmente seriam ignorados. E quando não tem som externo, o cérebro às vezes preenche o vazio com atividade espontânea. Quando o mundo fica quieto demais, o seu sistema de som tenta inventar trilha sonora. Número 5. Por que isso pode parecer loucura? O cérebro completa padrões. Seu cérebro é viciado em padrões. Ele prefere uma explicação errada a nenhuma explicação. No silêncio extremo, com pouca referência externa, ele pode começar a interpretar sinais internos e ruídos aleatórios como coisas com significado. Um chiado vira voz distante. Um pulsar vira passos. Um ruído mínimo vira alguém sussurrando. Isso não significa que você enlouqueceu de verdade. Significa que seu cérebro está fazendo o que sempre fez. Tentar dar sentido ao caos quando faltam dados. É parecido com olhar para nuvens e ver formatos. Só que, em vez de nuvens, são microsons e sinais internos. E tem mais. Não é só audição, é seu corpo inteiro ficando sem referência. Número 6. Sem eco, você perde um mapa invisível do espaço. Agora vem uma parte muito subestimada. Eco é uma bússola. Mesmo sem perceber conscientemente, você usa reflexos sonoros para sentir o tamanho do lugar. É por isso que banheiro soa diferente de sala, corredor soa diferente de quarto, igreja soa diferente de tudo. Em uma câmera anecoica, você percebe esse retorno. O som não volta. É como falar e sentir que sua voz foi sugada. Isso pode causar uma sensação estranha de desorientação, flutuar, não saber onde você está, desconforto físico. Algumas pessoas descrevem como se o corpo ficasse sem chão psicologicamente. E, ironicamente, mesmo com luz, o cérebro sente falta de uma parede sonora. É quase como se o ambiente ficasse sem textura. Número 7. O silêncio extremo mexe com o equilíbrio e a percepção do corpo. Aqui é onde a coisa pode ficar bem desconfortável. Seu equilíbrio depende de 3 pilares. 1. Visão. 2. Sistema vestibular, ouvido interno. 3. Propriocepção, sensação do corpo no espaço. Se o ambiente é estranho e silencioso ao extremo e você está hiperatento às sensações internas, seu cérebro pode começar a perceber o pulso como tremor, a respiração como um movimento exagerado, micro-oscilações naturais do corpo como instabilidade, e aí surge uma sensação de tontura sem motivo. Não é porque o quarto é mágico, mas porque o cérebro está com pouca referência externa e foco demais no interno. E quando você se sente instável, adivinha, você fica mais alerta e a percepção fica ainda mais intensa. Número 8. O mito do ninguém aguenta mais de X minutos. E o que é verdade nisso? Você provavelmente já ouviu histórias tipo, ninguém aguenta mais do que 45 minutos num quarto desses. Ou o recorde é sei lá quanto. A verdade é, a reação varia muito. Algumas pessoas acham fascinante, outras detestam e outras entram em pânico rápido.
O ponto não é o limite universal, e sim a combinação de fatores: ansiedade prévia, sensibilidade a sons, tendência à hipervigilância, fadiga, expectativa. Se você entra esperando o terror, seu cérebro entrega terror, e até o seu estado físico naquele dia. Mas o efeito central costuma ser real. O silêncio extremo faz sua percepção interna subir de volume. E isso pode ser perturbador porque, no fundo, a gente não está acostumado a ouvir o próprio corpo como protagonista. A gente vive tentando ignorar. Número 9. Ouvir o sangue é real? Sim, e tem nome para isso. Em condições específicas, perceber sons internos é possível e relativamente comum. Existe até um termo geral para a percepção aumentada de sons do corpo: autofonia, quando a própria voz e sons internos ficam altos demais, e também fenômenos vasculares que fazem você perceber pulsos e fluxo. Mas atenção, numa câmera extremamente silenciosa você pode perceber sons internos mesmo sem ter um problema médico. É como ouvir o motor do seu notebook quando todo o resto do mundo desligou. Só que tem um detalhe psicológico poderoso. Quando você identifica "isso é meu sangue", você dá um significado intenso para o som. E o significado aumenta a emoção. Emoção aumenta foco. Foco aumenta a percepção. É o triângulo do caos. Número 10. O que o silêncio extremo revela sobre você e por que isso assusta? Vamos ser honestos, a gente usa barulho como anestesia. Música no banho, podcast para lavar louça, vídeo rolando para dormir, ruído branco para trabalhar, qualquer coisa para preencher. Não é só entretenimento, é regulação emocional. Quando você tira o som de fora, você não tira apenas ruído, você tira distração. E aí você fica cara a cara com seus pensamentos, seu corpo, seu ritmo, sua ansiedade, suas sensações mínimas. Para algumas pessoas, isso é meditativo. Para outras, é um convite para o cérebro ligar o modo detetive paranoico. O que é esse barulho? E se eu tiver algo? E se eu estiver passando mal? E se? E se? E se? E pronto, o silêncio virou gatilho. Número 11. O cérebro no modo volume máximo. Por que surgem sons fantasmas? Existe um fenômeno bem conhecido. Quando o cérebro recebe menos estímulo, ele pode aumentar a sensibilidade e começar a ouvir coisas a partir de um ruído aleatório. Pensa assim: seu sistema auditivo é um rádio. Sem estação, você ouve chiado. Se você aumentar o volume do rádio, o chiado parece um universo inteiro. No silêncio extremo, o cérebro aumenta o ganho, e esse chiado pode ser interpretado como tons, zumbidos, apitos, sussurros. Isso pode parecer assustador, porque mexe com uma crença básica. Eu confio nos meus instintos, mas seus sentidos não são câmeras, são interpretações. E no quarto de menos 20 decibéis, sua interpretação trabalha em hora extra. Número 12. A parte mais perigosa, quando você tenta lutar contra o silêncio. Quando alguém entra num lugar desses e começa a ficar desconfortável, o impulso é prender a respiração, ficar rígido, tentar não ouvir. Só que isso piora tudo. Prender a respiração aumenta a percepção do corpo. Rigidez aumenta a percepção de tensão muscular. E tentar não ouvir é tipo tentar não pensar num elefante rosa. Parabéns, agora só existe elefante rosa. Quanto mais você combate a sensação, mais o cérebro aprende. Isso é ameaça. E ameaça aumenta o som de alerta. E alerta aumenta o som de percepção. E percepção, mais sons internos. Mais uma vez, loop. Número 13. Se você estivesse lá agora, o que provavelmente você sentiria na prática? Imagina a cena, você entra, a porta fecha, o mundo lá fora some. Primeiros segundos, curiosidade, uau, que doido. Depois você fala, alô, e sua voz parece estranha, seca, sem vida, sem eco. O cérebro nota, isso não é normal. Você fica quieto, e aí você percebe um som que nunca percebeu. Um pulsar sutil, um ush que acompanha o coração. Um chiado fininho no fundo que pode ser sua atividade neural interpretada como som. Sua respiração parecendo alta demais. Você engole seco e ouve o clique. E em algum momento, se você for do tipo ansioso, seu cérebro pergunta, e se eu não aguentar? Nesse momento, o silêncio deixa de ser silêncio, vira pressão. E o mais irônico, o quarto não está fazendo nada ativo com você. Ele só tirou o mundo, e o que sobrou foi você. Número 14. Por que isso pode ser útil? Sim, útil.
Agora, um plot twist. Essas câmaras existem por motivos importantes. Elas são usadas para testar alto-falantes e microfones com precisão, medir ruídos de equipamento, pesquisa acústica, experimentos de audição, e também servem como um espelho cruel, mostram como sua percepção é construída. O quarto do silêncio revela uma verdade simples e incômoda. Seu cérebro não gosta de ausência, ele prefere inventar algo a aceitar o vazio. Número 15. Como não pirar no silêncio, se você um dia experimentar. Se você algum dia entrar num lugar extremamente silencioso e sentir desconforto, algumas atitudes podem ajudar. Respiração lenta e contínua. Sem prender o ar. Aceitar o que você está ouvindo como sons do corpo, não ameaça. Mover levemente o corpo. Pequenos movimentos dão referência. Ancorar a atenção em algo neutro. Contar batimentos sem julgamento, por exemplo, em vez de "meu Deus, o que é isso?". Lembrar o que estranhamento é esperado. E se o desconforto virar pânico, o mais sensato é sair. Não por fraqueza, mas porque seu sistema entrou em alerta e precisa de referência externa para normalizar. Recapitulação rápida. Então, por que o som do silêncio pode te levar ao limite? Porque no silêncio extremo, seu cérebro aumenta o ganho auditivo, os sons de fora somem e os sons de dentro viram protagonistas. Você pode perceber sangue circulando, respiração e micro-ruídos. A atenção e a ansiedade pode criar um loop de amplificação. Sem eco, você perde um mapa do espaço e o cérebro pode completar padrões criando sons fantasmas. No fim, o quarto de menos 20 decibéis não é um quarto maldito. É um lugar onde seu cérebro fica alto. Se você curtiu esse mergulho no silêncio que grita, deixa o like, se inscreve e me diz: você teria coragem de passar 10 minutos num quarto desses? Porque eu já te aviso, depois que você ouve o próprio sangue, você nunca mais escuta o silêncio do mesmo jeito.